Olá, hoje é sábado e são 2h30 da manhã e eu vim aqui ao meu escritório para gravar porque entendo que é urgente vos passar informação, vos passar bons e verdadeiros conteúdos. Estou sempre ansiosa. Com urgência no meu coração existe sempre urgente, urgente, urgente. Por vezes eu não durmo mais que 4 horas, porque me preocupo com as pessoas e com a situação em que se encontra o mundo. Vou contar-vos resumidamente neste vídeo, porque eu tenho outros vídeos em que já contei tudo isto, mas neste vou contar muito resumidamente. A razão porque eu estou sempre a bater na mesma tecla. Deus disse isto, Deus disse-me aquilo, e as pessoas ficam revoltadas. Vamos continuar. Muitas vezes já vi comentários. Ela diz que viu Deus. Por enquanto, não vi. Eu acho que Ele não se vai apresentar até ao final da minha vida, que eu não vou ver. Mas costuma-se dizer o provérbio: desta água não beberei. De tudo aquilo que já me tem acontecido, eu nunca imaginei que me iria acontecer. Mas, voltando ao assunto das pessoas dizerem: ela disse que viu Deus. Tudo é possível desde que a gente queira. E tudo o que aconteceu na minha vida, algumas coisas foram surpresa, mas outras, talvez eu tenha contribuído para que isso aconteça. Ou, nem digo talvez, digo certamente. Fui eu que contribuí para que isso aconteça. É preciso é querer. E querer é poder. Quando eu era adolescente, eu não me estou a recordar que idade tinha, mas houve 2 acontecimentos na minha vida que proporcionou a minha personalidade e a minha vida que é hoje. Eu estar sempre a dizer: Deus disse-me isto, Deus disse-me aquilo. Mas eu o que quero, quando digo isto, o que eu quero é que aconteça o mesmo convosco. Porque quando eu era adolescente, houve uma senhora, minha vizinha, eu estava em Moçambique. Lembro-me como fosse hoje. Era um prédio que se chamava Prédio Valente. Era um prédio muito grande que fazia esquina de uma avenida com outra. Fazia esta estrutura, fazia assim, 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 e depois fazia esquina. E nessa altura, uma vizinha passou por minha casa e disse: Deus pode falar connosco e nós podemos ouvir a voz dele. Eu, quando ouvi aquilo, surpreendi-me, mas eu não disse que era impossível ou mentira, que ela estava a inventar. A minha mãe não gostou da conversa, mas eu imediatamente pensei: se Deus fala com ela, também pode falar comigo.
Eu escutei e imediatamente eu disse: isso também pode acontecer comigo. E ela disse: sim, Deus pode falar contigo por voz. Eu já ouvi a voz de Deus várias vezes. E ela continuou a contar-me. Desde esse dia, a minha mãe nunca mais quis que eu fosse falar com a senhora, nem que ela viesse à minha casa. Mas aquilo é uma conversa rápida, marcou toda a minha vida, ficou na minha mente e marcou toda a minha vida. Passado um tempo, eu tive uma zanga muito grande com a minha mãe, discutimos e a minha mãe foi ao meu quarto. O meu quarto tinha uma varanda, com toda a força arrastou-me para a varanda e queria-me mandar do quarto andar para me matar. Disse que eu não merecia viver, que eu não merecia o pão que comia. Eu fiz força para vir para dentro do quarto e ela veio assim e foi embora do meu quarto, não fez mais nada. Entretanto, quando ela se foi embora do quarto, comecei a pensar: oh Deus, será que eu mereço realmente viver? Porque afinal a minha mãe, que eu devia confiar e esperar amor dela, ela quis me matar. Porque eu estou aqui viva? O que é que eu faço? Comecei a questionar a Deus. Porque é que eu estou a sofrer? O que é que eu faço de mal para estar a sofrer desta maneira? Para que isto me aconteça, de eu não ter ninguém, ainda a minha mãe querer me matar, eu comecei a questionar a Deus, perguntar-lhe. Mas não havia resposta. Comecei a lembrar-me do que a vizinha me disse. Disse: agora responde-me, que eu quero saber as coisas que eu faço de mal para merecer isto. Chorei, falei com Deus, queria uma resposta. Eu disse: então, mas nem Deus, ou a vizinha disse-me que Deus falava: oh Deus, fala-me, responde-me. E nada, não havia resposta. Eu estava a ficar desesperada, que eu queria muito que Deus falasse comigo e que me dissesse que erros é que eu estava a cometer. Este é que saber que erros cometemos é um bom questionamento para com Deus, e Deus se agrada de responder isso. E eu continuei a dialogar com Deus nesta questão. Depois fui até à varanda, olhei para baixo, quarto andar, e pensei: morro se eu me mandar daqui abaixo ou fico inválida. Oh Deus, vou-me mandar daqui abaixo, eu quero morrer, não quero ficar inválida, porque ficando inválida, se a minha mãe é assim para mim, se eu ficar inválida ainda vai ser pior por aquilo que eu fiz. E perguntei a Deus, novamente, na varanda, olhei para o céu e disse: diz-me em voz alta. Eu gritei para Deus: diz-me o que é que eu faço de mal. Quando eu acabei de falar isto por 2 vezes, repentinamente ouvi uma voz de homem responder-me em tom bravo, assustadora, e ouvi estas palavras: tudo o que tu fazes é mal. E repetiu: tudo o que tu fazes é mal. Repetiu-me 2 vezes isto, e à terceira disse-me: tudo o que te ensinaram é mal. Por que não me perguntas? Quando
repetiu isto, porque não me perguntas, eu já estava cheinha de medo, toda encolhida, assentada na varanda, porque eu estava assim debruçada e eu estava encolhidinha já, assentada no chão da varanda, e quando aquela voz parou de falar, eu levantei-me, corri para dentro do meu quarto, deitei-me por baixo da colcha, meti os lençóis e a colcha em cima da cabeça e falei: ó Deus, eu vou encontrar um meio de tu me falares, de saber o que é que eu faço de mal, mas por favor, não me fales assim com esta voz, porque eu estou com muito medo. Faz com que eu encontre um meio de saber a tua vontade, de saber os teus pensamentos. Por favor, eu quero saber aquilo que eu faço de mal. E houve uma altura, em 1992, desde a minha adolescência, sempre eu tinha mensagens divinas através de sonhos, assim em diálogos. Ele dialogava comigo através de sonhos. E eu estava satisfeita com esse modo, não aquele modo de ouvir uma voz que eu não queria. Gostava de voltar a ver, muitas vezes pensei isso. Eu agora disse voltar a ver. Naquele dia eu tapei a cabeça porque eu julgava que Deus estava ali e não o queria ver. Estava com medo de ver Deus. Eu ouvi só a voz e pensei: não quero ver Deus, e tapei a cabeça. Estava cheia de medo. Eu não sei porque é que eu pensei isso, que não queria ver Deus. Mas, ao longo de todo o tempo, nunca mais ouvi assim uma voz. Tenho muitas experiências em que eu ouvi uma voz. Mas, como eu ia a dizer, em 1992, fiz uma decisão. Eu descobri uma maneira de Deus, a cada minuto, se eu desejasse, de Deus me responder. E quando eu descobri isso, um método de Deus me falar, eu fiz uma jura e um pacto. Disse: ó Deus, tu estás-me a falar sempre tanto, com tanta clareza, com tanta precisão, sempre que eu te faço perguntas. Se tu continuares a fazer assim comigo, eu vou fazer sempre tudo aquilo que tu queres. Este foi o meu pacto, de perguntar, de Deus me responder. Eu fiz um pacto de lhe perguntar, para ele me responder. E neste pacto envolvia constantemente perguntar tudo, perguntar todas as coisas que eu precisava para saber o pensamento dele. E o meu pacto foi este, de fazer, ele me responder. Os meus gatos estão a fazer barulho, andam aqui os gatos. E então o meu pacto foi este. Se ele me respondesse a tudo quanto eu necessitasse para saber a vontade dele, que eu iria fazer a vontade dele. Porque eu sabia a minha obstinação. Deus falava-me através de sonhos, mas eu depois não fazia aquilo que ele me estava a dizer. Porque os sonhos não eram sempre. Mas a partir de agora eu descobri um método de ele poder nos responder sempre que a gente lhe perguntasse. E como foi este método? A primeira vez que necessitei de uma resposta ali direta, num preciso momento, foi a história de Pazito, que eu contei aqui. Eu não vou contar mais vezes,
porque senão o vídeo fica longo. Mas nesta história, uma crónica, não é uma história, eu perguntei a Deus o que é que havia de fazer com um menino órfão que estava na minha casa. E eu estava a pensar metê-lo num orfanato. A mãe dele tinha-me pedido para ele ficar lá um tempo em minha casa. A mãe nunca mais veio e era órfão de pai só. E eu nunca mais soube da mãe e uma vez perguntei a Deus: o que é que vou fazer com este menino? Eu abri a Bíblia ao acaso e saiu um texto, apontei com o dedo e saiu um texto que dizia: eu, Jó, nunca abandono o menino órfão de pai. Fiquei muito admirada como é que Deus me respondeu de uma maneira tão clara, abrindo a Bíblia ao acaso. E depois perguntei a Deus: oh meu Deus, eu posso te perguntar sempre e tu respondes-me sempre? Se eu abrir a Bíblia ao acaso, és tu que me respondes. Será que há algum texto na Bíblia que fala que isto é real? Que tu aprovas? E saiu-me um outro texto em Provérbios. Eu vou passar aqui o texto de Provérbios que me saiu. Entretanto, houve uma outra situação, porque eu pensei, isto só de abrir a Bíblia ao acaso, porque a Bíblia também não tem tudo e a nós precisamos de palavras atuais, de situações atuais. E eu pensei, oh Deus, se eu escrever pensamentos que eu não sei se são meus ou se são teus, se eu escrever os mais diversos pensamentos, a partir do acaso podes-me responder qual deles está correto. Foi uma pergunta que eu falei para Deus. E saiu-me outro texto muito adaptado. Os apóstolos tinham na mente várias pessoas para ocupar o lugar de Judas. Que Judas tinha se matado. E depois eles disseram, bom, nós escolhemos Judas sem perguntar a Deus. Agora, tens que ser tu que conheces o coração de todas as pessoas. Tens que ser tu a decidir. E eles oraram a Deus, oh meu Deus, decide tu de todos estes, de todas estas pessoas que a gente pensa, todos estes pensamentos, qual deles tu achas correto? Será que é o fulano tal? Escolhe tu dentre todos estes homens. E eles relatam que tiraram ao acaso, tiraram sortes, provavelmente puseram um papelinho ou escreveram um papel, escreveram o nome de todas essas pessoas, de vários pensamentos. Nós temos tantos pensamentos, qual é aquele que tu aprovas? E saiu-me este texto. Veja bem, saiu-me um texto em que eles tinham vários pensamentos em mente. Mostra-me o pensamento ou o nome da pessoa que tu aprovas, porque eles puseram muitos pensamentos, muitos nomes. E era aquilo que eu estava a pedir. Deus, será que tu aprovas que eu pôr um dado de 6 faces e eu pôr ali 6 pensamentos? Ou pôr um dado de 12 faces? Pôr ali 12 pensamentos? Eu estava a pensar, o acaso é divino, não há acasos. Será que tu aprovas este método? A partir daí, eu comecei a usar o acaso para escrever frases. E foi assim que eu me tornei escritora de mensagens de autoajuda. Perguntava tudo a Deus. Qual era o pensamento que ele achava que estava bem para eu poder divulgar aquele que Deus achava estar bem. Estão a ver? E assim, a cada minuto, eu poderei saber aquilo que Deus quer
que Deus aprova. Além disso, também escrevo as mensagens a partir de diálogos que Deus tem comigo em sonhos. Os meus pensamentos, eu não divulgo assim, eu não vou dizer assim, olha, eu penso que este conselho é bom. Não. As pessoas, para saberem o pensamento de Deus, vão a um sistema aleatório, podem escrever frases suas, podem depois pedir a Deus que escolha, pôr em qualquer um sistema aleatório. Ou então podem até, pelos meus pensamentos, ir lá buscar. Eu não vou dizer diretamente, dar conselhos diretos à pessoa, não. Eu vou dizer à pessoa para peça a Deus que escolha dentre de milhares. Eu já escrevo desde 1992, diariamente. Até hoje eu estou a escrever mensagens. Todos os dias escrever. Se eu todos os dias escrever umas 10 mensagens, ou 5, ou mesmo uma, são milhares. E depois eu também tenho ensinado a outras pessoas a escrever. E tudo estes pensamentos que Deus aprova, nós pomos para um sistema aleatório. E as pessoas vão perguntar, e é o Deus, porque Ele movimenta todos os sistemas. E Ele vai dar a resposta. Se isto não é verdade, ou se isto é mentira, basta ir fazer a prova. Ir ver. Eu escrevi vários livros com mensagens, as pessoas podem consultar a Deus através dos meus livros, mas de tantos milhares tinha que escrever muitos livros, e então eu tenho livros de respostas para as pessoas tirarem aleatoriamente, mas tive que fazer um site, tive que pôr essas respostas em sistemas aleatórios para a internet e sistemas aleatórios no meu computador. Assim, vêm muitas frases, pode-se escrever um número infinito. E dentro dessas infinitas mensagens, Deus vai responder de um modo muito claro e adequado para as pessoas. Eu não vou prolongar mais este vídeo. Foi muito longo, mas expliquei as 3 situações que se passaram comigo e que fizeram estar sempre a dizer: Deus disse-me isto, Deus disse-me aquilo. Mas consultar a Deus me fez ter conhecimentos maravilhosos a cada minuto. Se a gente a cada minuto perguntar uma coisa a Deus, podemos obter uma resposta. Na minha adolescência, Deus abriu-me uma porta maravilhosa para poder ajudar a minha vida, fazê-la bem-sucedida e também ajudar outros. Então, até breve.